Olá. Então, agora deve. Estamos aguardando. Hoje vamos conversar com o doutor Isidoro. E ele está entrando, não sei o que está vendo, mas vamos ver. Deixa. Olá, Isidoro. Olha só. Vou- Olá, Oi, Dirce, tudo bom? graças a Deus, mais uma vez Estamos estamos aqui mais juntos uma vez aqui, reunidos, para a juntos gente poder falar. aqui no Instagram. Maravilha. Já vou mandar esse link aqui para os seus amigos. Pois é, agora tá estranho porque a, a minha voz está com um delay muito grande demais. Só um momentinho que eu vou pegar o meu fone, o fone de ouvido. Espera aí um instantinho. O menor, espera aí. Toda vez que eu coloco o fone de ouvido. Eu tô falando. Só um momentinho que eu vou pegar o meu fone. O fone de ouvido. Espera aí. E agora não sei. Diga lá, Dirce, está me ouvindo bem? Eu acho que agora tá bom. Estou te ouvindo Bem? bem. Tá bom, estou te ouvindo bem. Que A imagem ótimo. está boa, tudo funcionando no mundo online. Isso, maravilha. Então, para mim, mais uma vez, poder receber você na minha live. Quarta-feira, tem aqui uma opção de gente que já está esperando a gente. Temos tantas pessoas que nos seguem toda semana, que estão ouvindo a nossa live. Então, eu acho que hoje a gente vai trazer. Estou te ouvindo Tá? bem. Tá. Então, espera só um instantinho. Olha só, Tudo funcionando? tudo funcionando. Então, olha só, hoje a gente vai trazer para vocês um tema muito importante que todo mundo procura isso no consultório, que são as milagrosas canetinhas injetáveis, né? E essas canetinhas, elas, se bem usadas, são excelentes. E, mais uma vez, para a gente poder começar a nossa conversa,
eu quero desligar aqui uma coisa. Espera aí. Pronto. Então, para a gente poder começar a nossa live, eu quero apresentar, mais uma vez, Dr. Isidoro Hiroshi Flumignano. Nós trabalhamos juntos há muito tempo e eu acho que vai ser muito interessante a gente poder ouvir a opinião de um endocrinologista. Dr. Isidoro é clínico geral, é endocrinologista e cardiologista, e tem uma vasta experiência com endocrinologia. Então, quarta-feira passada, no dia 21, saiu uma matéria enorme no jornal sobre o Mounjaro. E o que acontece é que o Wegovy já está nas prateleiras aqui do Rio. Então, eu vou passar a palavra ao doutor Isidoro para ele poder introduzir essa questão do ponto de vista médico. Vamos lá, Isidoro. Maravilha, Dirce. Primeira coisa, quero agradecer estar aqui com você, né? Porque está aqui na sua live, na nossa amizade de tantos anos, né? E a gente está usufruindo dessa questão de falar com as pessoas pela rede social, que é tão legal, né? E faz parte da atividade profissional de todas as pessoas, de todos os profissionais, falarem nas redes, né? Falarem sobre o que fazem e trazer aí um esclarecimento sobre esse turbilhão de informação sobre tudo, né? Tudo estamos super informados e essa super informação que nós estamos vivendo hoje em dia é uma questão volumétrica, mas de baixa qualidade, né? Então, acho que as pessoas como eu e como você, que temos essa especialidade em transtornos alimentares, dentre os quais está o tratamento da obesidade, né? Nós temos que chegar às pessoas e explicar, né? Conseguir mostrar o que é de fato, né? Uma visão científica, uma visão acadêmica, uma visão de profissional, né? Para sairmos desse ambiente de informação mal endereçada, né? E com interesses secundários, né? Sempre dinheiro atrás das mentiras, né? Com certeza. Então vale a pena você que está assistindo aí a gente aproveitar essa síntese, né, da vida real, né, da prática do terapeuta que cuida da obesidade e falarmos sobre essas encantadoras, eu já começo com essa palavra encantadora, as canetinhas emagrecedoras. E eu falo encantadora porque a própria medicina está muito contente com o desenvolvimento desses medicamentos, né? São remédios, né? E, de fato, o que está acontecendo desde o meados do século passado para agora é o desenvolvimento de remédios para todas as doenças, tá? Cada vez melhores, né? Seja para o câncer, seja para o diabetes, né? Seja para as artralgias, para as dores, né? Seja para a doença demencial. Cada dia nós estamos dominando mais a biologia humana e, dessa maneira, nós estamos aperfeiçoando o corpo. Olha só disso. Olhando da parte filosófica, nós humanos estamos aperfeiçoando a criação divina. Olha o que eu disse, eu estou trazendo essa fala, né? E nós humanos estamos aperfeiçoando a criação de Deus, né? Todos nós estamos fazendo melhoria, né? E acho que é desejo de Deus que nós possamos melhorar dia a dia todo o nosso contexto.
seja o contexto espiritual, seja o contexto mental, seja o contexto corporal. E nós estamos aqui hoje de falar de corpo, né? A obesidade é uma doença já começa a dizer que é uma doença, né, que está numa pandemia, todos os países do mundo estão engordando, são diversos fatos, né? E vale a pena dizer que, considerando, né, porque não há como falar ao contrário, alguém dizer que obesidade não é doença. Não tem como dizer que diabetes não é doença. Não tem como dizer que pressão alta não é doença. Não tem como dizer que câncer não é doença. Lógico que são doenças, né? Mas nós temos que entender a questão do foco dessa doença que é a obesidade, né? Que muitas vezes traz um estigma. Ela traz um estigma preconceituoso, inclusive, que é a gordofobia, que nós temos que nos livrar disso, né? E qual é o foco que você acha que é o foco da obesidade para você? O foco principal, podemos dizer o seguinte, hoje a ciência, ela resume, tá, em que a obesidade é uma doença com características genéticas, tá? Em que fatores ambientais, tá, desencadeiam o estímulo genético para a sua fenotipagem, ou seja, para o seu aparecimento. Então, nós temos que considerar que a obesidade não é, aí que está a questão, não é questão de preguiça, não é uma questão de força de vontade, não é uma questão de disciplina, não tem nada a ver com isso. Isso tem que deixar bem claro, porque esse foi o estigma do século passado, né? E não é mais a fala culta de hoje. Hoje, a pessoa que tem um nível de conhecimento maior, uma pessoa mais culta, vai dizer que a obesidade simplesmente é uma doença como outra qualquer, e dessa maneira E olha só, precisa de tratar como as outras também. pois é, e olha só, é muito interessante porque assim, o Fábio Viegas, ele esteve no curso da PUC, na semana passada, ele fez uma palestra excelente. E eu achei muito interessante porque ele focou muito exatamente nesse aspecto, num aspecto genético, e ele afirmou inúmeras vezes, não é, que não é falta de força de vontade, não é preguiça, é uma doença e, como tal, deve ser tratado. E como a gente está trazendo hoje esse tema, né, tão importante, porque eu fiquei muito animada, porque essa matéria que eu li fala exatamente, traz essa esperança para a solução de uma doença. Então, eu quero aproveitar também para dizer para vocês que a gente precisa muito, não é? Entender cada vez melhor a obesidade. Então, eu sugiro para vocês, entre no meu site, dircedesá.com. Os textos estão super organizados, ferramenta de busca rápida e fácil de encontrar. Então, essa busca tem um link também para o YouTube. O meu site está atualizado para ter tudo que tem no Instagram, YouTube e no Spotify. Todos os meus vídeos eles estão duplicados no YouTube e no Spotify. Então, entrem no meu site, porque lá vocês vão ter muita informação. Tem muito texto, eles estão organizados e, nesse momento, nós também estamos enfocando bastante no site da Sobrata, porque no site da Sobrata também temos uma biblioteca que tem todos as monografias feitas pelos
membros da Sobrata. E como nós temos agora, dia 4 e 5 de outubro, nós vamos ter o 4º Congresso Brasileiro de Transtornos Alimentares, que é organizado pela nossa Sociedade Sobrata, né? Para quem não sabe, a Sobrata é a Sociedade Brasileira de Transtornos Alimentares, da qual eu e Isidoro somos fundadores e meio que os presidentes permanentes da Sobrata. E a Sobrata está trazendo muita novidade, muito boa esse ano no nosso congresso. Todos os nossos palestrantes são excelentes, tem gente vindo de São Paulo, tem gente vindo de outros lugares e vai ser, quinta-feira, 4 de outubro, será inteiramente online e no sábado, dia 5 de outubro, híbrido, porque será online e também no auditório do IAG da PUC. E nós vamos trabalhar muito essa questão dos transtornos alimentares para a gente poder ver a importância e a influência das mídias sociais. Porque o tema escolhido esse ano é exatamente mídias sociais e os transtornos alimentares. Então, eu interrompi você exatamente para a gente poder trazer, né, essa importantíssima colaboração do Fábio Viegas, e ele foi excelente, foi uma excelente palestra, e eu tenho acompanhado ele no Instagram, ele também traz muita novidade. Então, eu quero que a gente hoje, né, possamos olhar um pouco para essas novidades das canetinhas encantadoras, milagrosas, como a gente queira chamar. E essas canetinhas, elas estão, algumas, eu fiquei sabendo hoje pelo Isidoro, que tem canetinha, o Egov, que já está disponível aqui no Brasil. Eu nem sabia disso. Então, eu acho que a gente poder falar do Monjarro, o Egov, tem uma outra que ainda está em laboratório, que é o chama Zep Bond, né? Que é também análogo ao GLP-1, que é a tirzepatida, que é a substância ativa do Monjarro e é também do Zep Bound. Então, eu acho que com essas boas perspectivas da gente poder vir a ajudar mais os nossos pacientes, eu quero que você, Isidoro, retome o que você está falando, porque eu acho super importante. Pois é, né? Nós que somos terapeutas, quem de nós não tem um paciente com sobrepeso, com obesidade, e que tem aí uma dificuldade para emagrecer, e isso acaba trazendo um transtorno, uma infelicidade, uma insatisfação, né? Além da questão do estado mental, psíquico, também traz consequências orgânicas, como aumento de diabetes, doença do coração, etc. E tal. Então, o que aconteceu foi que a medicina, como está toda a mídia, né, desenvolveu os análogos do GLP-1, hoje mais em voga o Ozempic. Né? Então, o Ozempic, como todo mundo conhece, pelo menos a grande maioria, porque sempre está nos jornais, né? O Ozempic trata-se de um hormônio intestinal, tá? Que nós injetamos uma vez por semana no subcutâneo, e este hormônio acarreta uma série de repercussões metabólicas que culminam na redução do apetite e no emagrecimento sustentável. Né? Então, essa é uma questão importante, o emagrecimento sustentável. E controle do diabetes. A substância que está dentro do Ozempic é semaglutida. Né? E agora, essa semana, na verdade, um pouquinho mais desse mês, né, lançou no Brasil, já está à venda também, o produto Wegovy. Né?
ou o Wegovy, né? Alguns falam Wegovy, outros falam Wegovy, mas eu costumo falar Wegovy, que eu acho mais interessante. E essa substância, então, é a mesma substância do Ozempic. Veja bem, então o mesmo remédio tem dois nomes, ó. Pode ser chamado de Ozempic e pode ser chamado de Wegovy. Ou seja, é a semaglutida, que é o mesmo análogo do GLP-1, é um hormônio incretínico que está dentro da mesma caneta com dois nomes diferentes. E por que Agora, dois? fala pra gente a diferença, porque eu acho que é uma questão de dosagem, né? Fala pra gente um pouco dessa diferença do Ozempic com relação ao Wegovy que está chegando. Chegou já. Exatamente, já chegou, né? Para um laboratório farmacêutico fazer o registro do produto, colocar uma marca, ele precisa sustentar diante das agências reguladoras de todos os países do mundo, principalmente a agência reguladora da Europa, dos Estados Unidos e aqui no Brasil da Anvisa, comprovar os benefícios do remédio e comprovar também a segurança do remédio. Né? Então, dentro desse contexto, o primeiro remédio da semaglutida saiu com a marca Ozempic, cuja bula era exclusivamente para tratamento de pessoas com diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2. Então, olha a bula lá, então, significa que uma vez registrado esse produto com essa indicação, tá? Então não pode ser mudado. É Ozempic, tratamento para diabetes tipo 2. O que aconteceu no decorrer de novas pesquisas foi observado que o aumento da dose do mesmo remédio também serviu para emagrecer. Olha que interessante. Por isso que o mesmo remédio, em dose diferente, veio com outro nome. E veio com outra indicação. Né? O Ozempic continua sendo para diabetes tipo 2 e o Wegovy vem para o emagrecimento. Né? Então, os estudos médicos, né, com vários centros internacionais, endossados por múltiplos centros de pesquisa independentes, tá, confirmaram de que o Ozempic, até na dose de 1 miligrama por semana, traz uma grande melhoria ao controle do diabetes tipo 2. Tá? Já na dose de 2,7 miligramas, traz uma excelente perda de peso. Então, significa que se o objetivo é controlar o diabetes, você fica no Ozempic, tá? Se o objetivo é emagrecer, você vai para o Wegovy. É assim. O Wegovy, então, ele tem 2,7 miligramas de semaglutida. De semaglutida. Enquanto o Ozempic, a dose máxima é 1 miligrama. Né? Entendi. É o então, máximo. É o máximo. O que foi visto? Aumentar a semaglutida além de 1 miligrama, emagrece, mas não melhora o controle do diabetes. Então, otimizando a dose para o controle do diabetes é 1 miligrama, Ozempic. Tá? Já para redução de peso, nós podemos avançar 1 miligrama. Vamos até 2,7 miligramas e trazemos, então, resultados consistentes na redução do peso. Agora, vale a pena dizer uma coisa. Aqui tem uma fala importante para você que está ouvindo a gente aí, tá? Os benefícios da medicação, seja do Ozempic ou seja do Wegovy,
tá? Ela se faz através do tempo, através de meses e anos, tá? Ou seja, se qualquer pessoa iniciar um tratamento com esse tipo de proposta da semaglutida, tá? E utilizar durante 3 meses e parar, não adianta nada. Então, se você está lá com o seu médico, ou você está uma pessoa que está dentro desse perfil do uso desse remédio, deve entender que o uso é prolongado. Tá? Ah, não, doutor, eu quero emagrecer 4 quilos e depois eu vou tirar o remédio. E aí, tudo bem, eu estou 4 quilos mais leve, tiro o remédio e vou manter. Não mantém. Tá? Os estudos são claros. A redução do peso só se mantém com a manutenção do remédio. Se você dá o remédio, o peso volta ao peso pré-tratamento. Né? Olha só, tem uma pessoa, tem uma colega, uma psicanalista, que eu gosto muito, que está aqui conosco, que está fazendo uma pergunta. E eu queria saber, antes da gente responder para a Nancy, bom, deixa. A Nancy está perguntando sobre o Ribelsus, 3 miligramas de Ribelsus. O que você acha? Exatamente. Qual é O Ribelsus é a mesma coisa que a semaglutida. Tá? Ela tem uma proposta de ser a mesma coisa que o Ozempic, tá? Só que engolindo, só que por via oral. Né? Então, essa tecnologia do Ribelsus permite para aquelas pessoas que não gostam de aplicação subcutânea, possam tomar a forma oral. Né? Enfim, o remédio é o mesmo, tá? E o efeito metabólico será o mesmo, e tomar a medicação injetável. Então, tomar o Ribelsus ou tomar o Ozempic é a mesma coisa. Mas, se for para levar o Ribelsus na dose do Mounjaro, você vai ter que duplicar, triplicar o Ribelsus. Né? Então, aí já perde uma função econômica, você vai gastar muito mais dinheiro. Né? Então, essa questão do Ribelsus é só uma via oral, mas o é a mesma coisa. É o mesmo, é a mesma coisa. Ele deve ser usado e não para o emagrecimento. Exatamente. Agora, para o emagrecimento, a gente tem o Wegovy. E aí, o que eu ia perguntar aquela hora é o seguinte: quando a pessoa começa a tomar a medicação, emagrece e depois volta tudo. Eu sempre uso um exemplo que eu acho muito elucidativo. Uma pessoa que tem hipertensão, por exemplo. Ela toma medicação, a pressão está equilibrada. Aí ela diz, não, minha pressão está boa, para de tomar. O que acontece? A pressão volta a ficar alta. E me parece que com todos os análogos do GLP-1 e outros, o GIP, o GCG, tudo isso está fazendo, né, uma função, exercendo uma função do organismo. Se você tira, o que acontece? A pessoa engorda tudo de novo. É exatamente essa lógica, não é? É exatamente essa lógica, né? Então, aquela lógica. Enquanto eu mantiver a causa, eu mantenho o efeito. Se eu tirar a causa, eu tiro o efeito. Simples assim, exato. Né? Isso para tudo, né? Isso serve para tudo, né? Isso serve para tudo, né? E vale a pena também comentar aqui o detalhe de como introduzir o remédio. Seja o Ozempic ou seja o Wegovy, a gente começa numa dose pequena e todo mês aumenta um pouquinho a dose. No terceiro mês aumenta um pouquinho. No quarto mês aumenta um pouquinho. Então, o Wegovy, como ele vai mais adiante na dosagem, ele chega ao objetivo da dose depois de 5 meses. Vai subindo.
0,25, 0,5, 1, 1,7 e depois 2,5. Então, ela vai subindo a dose, né? Agora, por que fazer isso? Por causa do efeito colateral das náuseas. Só por causa... entendi. Por isso que nós fazemos essa mudança, né? E lembrando que isso tem um impacto, né? E acho que a gente tem que ter o discernimento quando todas as pessoas hoje em dia nós ficamos sonhando com os remédios que vão resolver a nossa vida, né? Lembrando que ela tem um impacto, né? O Wegovy na dose de 2,7 miligramas, ele vai custar por volta de R$ 1.900, R$ 2.000 por mês, né? Então, se você quer fazer um tratamento de longo prazo com essa medicação, o Wegovy, você deve reservar no seu orçamento, hoje em dia, R$ 2.000 por tempo indeterminado, né? Então, enquanto que o Ozempic, o valor dele mantém em R$ 1.000 por mês? Exatamente, porque vai até 1 miligrama. É o dobro, né? É o dobro, né? De 1 miligrama, que vai custar uns R$ 800, 1 miligrama, 2,7 vai para R$ 2.000, né? Exatamente. Então, aí está um impacto, né? O impacto do custo do tratamento da obesidade, né? Então, isso abala, isso afeta o orçamento das famílias, isso afeta o orçamento das nações, dos países, né? Enfim, essa ótica que temos que ter também, né? Que não adianta tomar o remédio por 2 meses, não adianta tomar por 3 meses, né? Vale a pena comentar aqui também que um estudo realizado com a Victoza, que era o primeiro análogo que saiu uns 8, 9, 10 anos atrás, é que as pessoas usavam o Victoza em média por 3 meses e abandonavam, né? Então, não adianta. Esse tipo de medicação, você tem, quando decidir aceitar essa terapia, precisa ter uma reserva financeira para manter, né? Aqui a Nancy está perguntando qual a duração mínima, né, do uso. Não tem. É a segurança do laboratório, a segurança da pesquisa, são de uso continuado. Assim como nós utilizamos medicação para pressão alta de 20 anos, 30 anos, tá? Nós também vamos usar medicação para controle de peso, para emagrecer, 10, 20, 30 anos. Né? E o platô de emagrecimento? Olha Pode falar. Só, eu estava querendo também que a gente falasse um pouco a respeito da tirzepatida, porque o Mounjaro, ele está chegando. E o Mounjaro, ele não ele é melhor do que a semaglutida, mas ele ainda não está à venda no Brasil. E ele será muito mais caro ainda do que o Wegovy. Porque qual seria a diferença? Por que o Mounjaro seria tão melhor? Quanto ao preço, eu não sei te dizer, porque ainda não chegou no Brasil. De fato, eles chegam com preços diferentes em cada país, né? Agora, o que acontece é que o Mounjaro, ele tem uma ação de análogos de 2 hormônios intestinos. Ele é o análogo do GLP-1 e do GIP, que são 2 hormônios intestinais. Enquanto o Wegovy e o Ozempic, ele é análogo só do GLP-1, né? Por isso que aumentou a potência do Mounjaro. Enquanto a perda de peso do Wegovy é por volta de 17%, tá? O Mounjaro tem uma previsão de 23% de redução de peso, mostrando mais potência por causa disso,
né? Então, é um remédio que parece, tudo leva a crer até neste momento que é um remédio superior, né? Aham. Mas nós precisamos prosseguir as pesquisas, né? Nem sempre isso não significa que um remédio que emagrece mais seja melhor que o outro, né? Uhum, Então, claro. por enquanto, não há um estudo comparativo um com o outro, né? Mas, enfim, nós estamos aí numa era de medicações para o tratamento da obesidade cada vez mais eficazes, né? E a praticidade, né? Uma injeçãozinha subcutânea por semana, né? E o que acontece é que tem uma redução calórica, as pessoas perdem a vontade de comer calorias, de se alimentar, a redução de ingestão de alimentos em 47%. Ou seja, Uhum. as pesquisas mostraram que quem toma o remédio come 47, em média, 47% menos caloria do que antes, né? Então, Claro, observando então. isso sem esforço, sem esforço, as pessoas simplesmente perdem aquela, aquela vontade de comer em excesso, né? Uhum. Porque para ganhar peso tem essa questão de comer em excesso. Pois é, e eu acho que a gente está numa fase muito interessante, né? Porque a gente está vendo que o tratamento para a obesidade está evoluindo muito. A gente viu que o Mounjaro ainda não foi liberado no Brasil, mas o laboratório, o tal Eli Lilly, ele está já trabalhando com outra medicação que tem um triplo agonista que simula o GLP-1, o GIP e o GCG. Quer dizer, eu fico muito animada porque esse estudo, esse remédio, ainda está na fase 2, né? Agora, é fantástico a gente pensar que se está trabalhando tanto para poder mais qualidade na medicação que os nossos pacientes poderão usufruir. Eu percebo que tem também, a gente sabe que os laboratórios têm, né, a gente tem sempre muitas críticas, mas eu vejo assim que tem um foco muito importante em querer melhorar o tratamento, aquilo que é oferecido. Porque não tem como, fora a cirurgia bariátrica, a gente tem aí algumas medicações via oral, a bupropiona, né, naltrexona, elas também têm lá a sua seu valor. Mas a gente está agora presenciando essa evolução muito rápida, né? Porque olha só, foi Victosa, Venda, depois Empique, depois do Ozempic já surgiu o Egov e agora já está surgindo, quer dizer, já está aí o Monjarro e já tem um outro que não tem nem nome ainda. Então eu fiquei muito feliz de poder estar presenciando essa possibilidade de ajudar os nossos pacientes. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito preocupada porque isso é uma questão que eu acho que a gente já falou numa live anterior. O problema dessas canetinhas é que não tem muita fiscalização. Se houvesse a retenção da receita, eu acho que aí a coisa seria um pouco melhor para o paciente, para que as pessoas não façam um uso aleatório, indiscriminado, sem orientação, porque, claro que não vai dar certo. Além do fato da pessoa engordar depois de parar a medicação, há ainda algum efeito colateral que pode acontecer com a interrupção da medicação?
Não, nenhum efeito colateral perto dos benefícios, né? Porque o benefício das análises do GLP-1 tem se Uhum, demonstrado na questão da redução da morte por doença cardiovascular, uhum, redução de incidência de câncer, redução de artralgias, redução de dores articulares, melhoria uhum, do sono, ó, com melhoria, diminuição dos triglicéridos, melhoria, redução dos níveis de glicose. Então, é um conjunto de benefícios que, se a pessoa para de tomar, ela perde o benefício, né? Por uhum. isso que essa conversa é importante. Eu acho que, como nós somos testemunhas desse processo evolutivo da indústria farmacêutica dos remédios, no começo eles são muito caros, né? Mas Uhum. à medida que o tempo vai evoluindo, eles vão ficando mais em conta. Então, o uso vai ficando cada vez mais frequente. E outros laboratórios vão lançando remédios e entramos naquele ciclo de benefício, competição, né? E cada vez mais esse benefício chega mais longe, né? Uma vez que nós temos que pensar que olhando a questão da classe social e obesidade, as pessoas mais pobres, elas têm maior incidência de obesidade do que as pessoas que são mais ricas, né? Tem essa relação. Então, a obesidade afeta as pessoas mais pobres. E um remédio caro. Esse remédio tem que chegar lá também, né? Então, essa que é o caminho que nós temos que fazer. Acho que o mundo todo está interessado nisso, né? Enfim, se nós estamos vendo que esse remédio aumenta a sobrevida, as pessoas vivem mais e melhor com esse remédio, não temos o porquê em nada de não tomá-lo, né? A não ser a limitação do nosso orçamento, né? Enfim. Pois é, mas a gente precisava. Quem é que pode, né? Assim, a sociedade civil, o que pode ser feito no sentido de poder viabilizar essa medicação por um preço mais acessível? Quais seriam as possibilidades que a sociedade civil poderia dispor para pressionar os laboratórios nesse sentido? Você, como médico, qual é a sua sobre isso? Olha, nós temos um dos sistemas mais generosos do mundo, que é o Sistema Único de Saúde, Uhum. né? Claro. E, e acho que à medida que houver a possibilidade do SUS incorporar essa medicação dentro do rol de medicação de distribuição gratuita ou até com impacto na redução desse preço nesse momento tão caro, vai estender o benefício às pessoas, né? Em todo caso, Uhum. tudo isso é dinheiro, né? Mesmo que ele seja fornecido gratuitamente pelo SUS, né, num desejo nosso, ele é pago pelos nossos impostos, porque afinal de Com contas certeza. o fabricante vem da Dinamarca, se for a Novo Nordeste, né? E essas grandes farmas mundiais, elas são acabam recebendo os lucros do seu desenvolvimento, né? É assim que funciona a economia no mundo todo. Pois é, porque nos Estados Unidos, a tirzepatida, ela já está sendo usada com o aval do FDA. Isso é importante para que isso possa chegar no Brasil também com esse foco, não só porque eu acredito que a tirzepatida ela também atua positivamente no diabetes. E ela aqui nos Estados Unidos já está sendo usado para tratamento da obesidade, aqui também deveria ser. E como é que está essa questão? Olha, as notícias que nós estamos vendo é que ela até já foi aprovada pela Anvisa. Falta só
a própria indústria desembarcar o produto na farmácia, né? Mas todo esse procedimento tem, inclusive, a grande demanda norte-americana, né? A fábrica precisa fazer, porque os norte-americanos, eles, além de ter dinheiro, né, eles são mais ricos, né, do ponto de vista de disponibilidade de dinheiro e gastos, como eles também têm o problema da obesidade de muito mais gravidade do que nós do Brasil. Então, o próprio mercado americano, hoje em dia, eu acredito que a indústria não está dando conta de atender o mercado norte-americano, né? E, posteriormente, o Brasil é um dos países, o México é outro país, onde tem incidência dessas doenças da obesidade, do diabetes, né? Que são essas doenças que têm a ligação genética e tem a ligação ambiental, né? Por isso que, além de nós falarmos, sempre quando a gente fala de medicamentos, não descaracteriza a necessidade de sempre recomendarmos dieta saudável. Com Isso, certeza, isso com certeza. não está excluído do tratamento, até mesmo em bula, tá, do remédio. Ele é um fármaco que se associa aos tratamentos dietéticos e fatores ambientais, como exercício, né? Então, isso não sai da pauta da prescrição médica, né? Uhum. Agora, ainda trazendo essa questão dessa pauta clássica de dieta, nós temos que pensar na questão da dieta, né? A promoção de alimentos saudáveis, né? Por exemplo, vocês e eu, que somos terapeutas da prática, do front, né? Atendemos o paciente no nosso consultório, nós vemos aí que as pessoas reclamam de excesso de peso, mas elas ainda bebem refrigerante adocicado. Quer dizer, é um contraditório, né? Quer dizer, isso é muito comum, né? Se a pessoa sofre algum peso, sobrepeso, obesidade, ela tem que interromper qualquer refrigerante até os diet, né? No passado, vale a pena dizer aqui para os nossos, nossos seguidores aqui, que no passado nós médicos falávamos que alimentos com adoçante não aumentavam o peso, né? E nós estávamos errados, né? Uhum. Viemos a saber, alguns anos atrás, que o sabor doce estimula o apetite. Ó, não é uma questão de caloria do adoçante, é a questão do sabor doce. Sempre que nós adoçamos a nossa boca, nós temos mais vontade de comer, né? Então, todo sabor doce favorece comer mais e, por conseguinte, aumenta o peso. Pois é. Então, eu acho que a gente tem boas perspectivas, né? A aprovação partida do Monjarro aqui no Brasil, ela está aguardada desde 2023. Por que demora tanto? Eu acho que é a questão daquela demanda, né? De consumo, de produção da fábrica, porque todo esse material é complexo, né? Porque é interesse da própria indústria fazer bastante, vender mais, né? Você tem uma ideia do impacto empresarial, a Novo Nordisk tem um valor de mercado 8 vezes maior do que a Petrobras com o desenvolvimento desse remédio, né? Olha o valor econômico dessa empresa e o valor econômico da nossa Petrobras. É uma comparação. A empresa que desenvolveu o remédio custa no mercado 8 vezes maior do que a Petrobras. Olha só a dimensão da importância do impacto, né, desse remédio na humanidade, né? Pois Então, é, essa é e uma a gente fica questão. muito feliz, né, quando a gente vê a possibilidade de uma melhor ajuda para os nossos pacientes. Agora, é importante que a gente possa transmitir para o paciente essa questão que você acabou de mencionar.
é muito importante que haja qualidade na alimentação. Por quê? Se a pessoa se excede em alimentos que não são saudáveis, tem consequência de qualquer forma, né? Então, eu acho que a gente, com essas perspectivas de acesso ao EGOV, que já está no Brasil, a possibilidade do Monjaro, que está chegando, eu acho que a gente tem uma esperança, né? Uma boa esperança, e eu acho que vai ser assim, muito bom continuar colaborando através do meu curso. Eu tenho um curso, para quem não sabe, é um curso de especialização, é uma pós-graduação Lato Sensu, na PUC Rio, em transtornos alimentares. Eu sou coordenadora e professora. O Isidoro é um dos meus professores mais antigos, né? Muito interessante. E eu quero também contar para vocês, Isidoro, e para todos os que estão nos ouvindo, que atualmente a PUC dispõe de uma faculdade de nutrição. E nós já fizemos uma parceria com a coordenadora da nutrição da PUC, e ela vai participar do nosso curso, ela vai dar uma matéria no nosso curso, e ela também, ontem à noite, ela me confirmou a participação dela no nosso congresso, né? E ela vai falar de uma coisa muito interessante, do eixo intestino-cérebro e as repercussões no comportamento alimentar. Eu acho que vai ser muito rico, e eu estou querendo realmente poder cada vez mais colaborar com esse tema e com a melhora dos atendimentos. Então, eu vou voltar a dizer para vocês que eu tenho um site que é dircidesar.com. Ele está atualizado para ter tudo que tem no Instagram, no YouTube e no Spotify. Porque todos os meus vídeos, eles estão duplicados, por enquanto, já no YouTube e no Spotify. Vocês podem ouvir os meus vídeos não só no Instagram, mas em qualquer, como é que fala? Em qualquer Plataforma. Forma, enfim. A pessoa gosta de ouvir os podcasts, eu nem sei como é que chama. No aplicativo de preferência para ouvir o podcast. Quem fala sempre isso é a Maju, do Fantástico. Eu sempre ouço ela e a Poliana falarem isso. Porque eu não vejo televisão, eu só vejo Fantástico, então eu fico aqui reproduzindo essas bobagens. Mas, enfim, eu fico muito contente de poder dar boas notícias para as pessoas, porque é a contribuição que a gente deixa, né? Porque cobrata, curso, tudo isso são possibilidades de aprofundamento e de aumento do conhecimento para que os nossos profissionais possam, cada vez mais, o profissional de saúde que trabalha com obesidade, seja cada vez melhor preparado. Porque me chamou muita atenção, Isidoro, na semana passada, o Fábio Viegas, ele trouxe essa questão de que os profissionais de saúde são muito preconceituosos contra os obesos. E vindo de alguém que trabalha há tantos anos, é um excelente cirurgião bariátrico, é um dos mais conhecidos daqui do Rio, e ele mencionar o fato de que os profissionais de saúde são muito preconceituosos contra os obesos,
eu fiquei muito surpresa. Então, pessoal, eu vou passar a palavra para o Isidoro, para ele se despedir, e a gente vai retomar na semana que vem. Isso mesmo, Tito. Mais uma vez, obrigado por participar aqui dessa live sua, que já está regular, né? E acho isso muito legal. Todo profissional precisa falar na rede para a gente poder esclarecer, ajudar, informar, né? E esse é o nosso papel. Ser terapeuta não é só uma profissão, é uma missão, né, Dirce? É uma É missão, verdade. não é uma questão de cumprir horário, né? Eu cumpro 6 horas por dia. Não, eu acordo médico e durmo médico e até sonho como médico, né? Né? E se incorpora, é uma missão de vida, é um sentido na nossa vida, né? Então, estar aqui falando a essa hora da noite, aqui com todo mundo, né? Eu fico com o meu coração muito alegre, com a minha missão cumprida, né? Falando desse remédio, né? Então, tem toda uma vantagem, tem todo um cuidados, né? Estamos felizes por ter essa disposição, esse remédio à disposição, os cuidados, a atenção de se preparar para um projeto de longo prazo, né? E, então, é mais ou menos isso que eu quero falar. E sempre é uma honra estar aí conversando com todo mundo no Instagram e batendo esse papo. Então, Isidoro, eu quero te agradecer muito essa sua participação mais uma vez. Você traz informações super importantes. Por exemplo, hoje você me deu uma informação que eu não sabia e que é fundamental, que o EGOV já está aí, né? Já está nas prateleiras. Tá nas Então, é prateleiras. muito, não é? Eu fico muito contente porque a gente pode ter essa parceria e essa troca. E eu quero agradecer a todo mundo que está aqui hoje conosco, o pessoal fazendo perguntas, eu acho muito interessante. Quem quiser fazer mais perguntas, pode mandar pela minha DM, pode entrar em contato, porque a gente tem muito prazer em poder melhorar o conhecimento a respeito dos transtornos alimentares em geral e da obesidade em particular, que foi o que a gente tratou hoje. Então, pessoal, eu fico por aqui e vocês têm acesso aos meus textos todos no meu site, dircedesá.com. E até para a semana. Tchau, pessoal. Valeu, Dirce. Beijo aí para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.